como eu disse, Deus utiliza dessa forma visual para com Jeremias, e Deus responde então, e Davi começa a passar, porque Deus queria tratar Israel. Israel estava quebrada, espiritualmente fracassada. O que Deus queria passar para Israel? E ele fala: olha, vocês são como um barro das minhas mãos, eu sou o oleiro, vocês são o barro, eu vou construir o barro. Agora eu quero falar de processos. Nós precisamos de processos na vida. Aí seria uma figura de um oleiro trabalhando o barro, e ali na mão dele está o vaso pronto. Estou provocando vocês. O que é aquilo lá? É um vaso? É um vaso? É um vaso. Mas só que eu quero te dizer hoje, desconstruir sua cabeça assim, sua mente. Isso não é um vaso. Fala comigo, isso é barro, na forma de vaso, mas não é vaso, porque existe um processo para isso se tornar vaso. É isso que Jeremias está aprendendo aqui. Então eu vou simular. Jeremias entrou na casa do cara ali, entrou pela porta, não falou nada. A palavra de Deus diz que não houve nenhum diálogo. Deus não falou, ele não ouviu, ele só viu. E o que ele estava vendo? O oleiro trabalhando barro. Eu acho bonito que a Bíblia não conta, mas se você for na internet e ver os processos, ele pega o vaso, o barro. Eu vou trabalhar desse lado, depois eu trabalho daquele lado, que é proposital. Aqui é o oleiro trabalhando a roda. Ali é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Então aqui o oleiro está lá rodando, ele pega um pedaço de barro, dependendo do que ele quer fazer, se vai ser grande, pequeno, e ele põe aqui, pega um pouquinho d'água, joga, começa a rodar, né? Aquela figura ali, e ele vai abaulando aqui assim, crescendo. Aí tem uma pedrinha, ele tira, tem um capim, ele tira, porque isso vai interferir na estrutura do vaso. Porque o vaso, para ser vaso, ele precisa passar por um processo de construção, idealização, mas depois tem um processo aqui que é o forno, que é passar pelo fogo. Complicado. Mas se o vaso só pode se tornar vaso depois que ele passa por esse processo. Hoje nós vivemos uma vida, uma época de frustrações, porque as pessoas não estão respeitando processos. E frustração é exatamente isso: querer resultado sem pagar um preço, esperar resultado sem fazer um plano. E aí Deus não pode colocar em nós tesouros nesse vaso, que nós somos vasos nas mãos de Deus por causa disso aí, porque o tesouro que Deus colocar em nós, como vaso, como barro mole, vai nos prejudicar, vai nos abalar, talvez seja muito para nós. Por isso que a gente precisa respeitar esses processos. Paulo fala que nós somos vasos e Deus coloca em nós o seu tesouro. O tesouro é de Deus, nós somos vasos, mas Deus só vai botar o tesouro dele em nós quando nós passarmos pelos processos. Passar pelo processo do fogo traz para o vaso resistência, resiliência. Já pregamos, o pastor Rubens prega muito sobre isso. Então, quando as pessoas não respeitam processos, estão perdendo e ficando frustrados justamente por isso. Frustração vem daí. Continuando aqui, muita gente pensando em coisas para o futuro. Eu coloquei isso aqui para a gente pensar. Muita gente fazendo coisas pensando no futuro, mas fora do tempo.
Aqui está o cara fazendo barro, mexendo barro, estruturando a massa e vai idealizando. Esse vai ser um vaso grande, mais robusto, não é, Gabriel? Assim, vai caber mais coisa dentro, vai ser um vaso abençoado, cheio, grande, e está estruturando, mas de repente o vaso não aguenta porque está mole, tem uma pedrinha. Aí a nossa ideia como ser humano, jogar fora a massa, não presta. Mas Deus está ensinando outra coisa. Enquanto eu estou no processo, porque ali diz que o barro se quebrou, o vaso se quebrou, ou seja, não foi o cara com a sua habilidade ao construir, realizar, quebrou o vaso. Thomas. A estrutura dele estava ruim. E a nossa ideia é pegar esse vaso e jogar fora. Vou pegar outro. Não. Ali ele entendeu que ele refaz. Deus, enquanto está conosco, ele trabalha dia, noite, sem parar, até falar, tá bom. Ele nunca vai nos largar, nunca vai nos abandonar, nunca vai nos excluir. A partir do momento que nós estamos nas mãos de Deus, que está trabalhando em nós. Glória a Deus, irmãos. Ele está trabalhando. Eu conheci um jovem há 30 anos atrás. 30 anos atrás, exatamente, 94. Ele, um jovem muito bacana, respeitoso, bonito, tinha um cabelão bonito. Mas esse jovem aceitou um dia a Cristo Jesus como Senhor na vida dele, e as coisas ele se entregou nas mãos do oleiro e falou: trabalha a massa aí. Eu me lembro que ele, no primeiro momento, ele estava empolgado, né? Porque nas mãos aqui o cara vai mexendo, vai tirando os caquinhos, vai tirando os matos, vai tirando os carpichos. Só que não está pronto o vaso, né? E Deus está idealizando: ó, esse aqui vai ser bacana, esse aqui vai ser um bom pastor, vai pregar para muita gente. Deus idealizando. Só que quando achou que estava pronto, não estava. Aí esse jovem então começou a ter responsabilidades no mundo eclesiástico da igreja, começou a trabalhar com células, montou a célula na casa dele, aí fez como treinamento de líder, ou seja, era um líder em treinamento, 2 anos como líder em treinamento. O cara está no processo aqui. Aí ele achou que estava pronto, mas ainda não era vaso, era barro em forma de vaso, tinha forma de vaso, característica de vaso, tamanho de vaso, mas não estava pronto, concorda? Aí ele começou: não, agora eu quero ser líder. Ele foi líder, se tornou líder. Olha o processo acontecendo, se tornou líder de célula. Aí começou a se envolver mais, se envolveu mais na igreja, começou a trabalhar com os jovens da igreja, depois começou a cantar, coral, pastor Mané, cantou aqui um tempo, aprendeu, depois foi cantar no outro grupo de voz, irmão, e ele começou a se sentir um vasão, né? Eu sou um grande vaso. Nossa, como eu sou abençoado. Olha como que Deus trabalha. O jovem começou. Esse que entra a questão do soberba, irmãos. Deve ser humildade, deve ter humildade, porque o cara tem tamanho de vaso, postura de vaso, altura de vaso, forma de vaso, mas não, vaso é barro mole. Gente, isso é muito sério, eu vou repetir, é barro mole em forma de vaso. Quantas pessoas você conhece que se acham em vaso, mas é barro mole? Na hora que você vai apertar o parafuso, o trem não aguenta. E aí ele começou a cantar no grupo, e aí tal. Aí falou: agora vai fazer teologia. E foi fazer teologia. Estudou 3, 4 anos de teologia, se formou em teologia. Agora o vazão está pronto. Não está, falta um processo ali. Fez teologia, se formou. Aí falou: agora vai melhorar, vai fazer psicoteologia, vai aprender mais sobre cabeça, ser humano. Se formou mais 2 anos, fez uma pós.
não estava pronto. Era vaso, em forma de vaso, mas não era vaso, era barro. E aí que a gente tem que ter dos nossos lados pessoas. Só um detalhe, esse jovem se chamava Ramaia, sou eu. Sou eu. A importância de você ter do seu lado pessoas espiritualmente mais instruídas, com experiência. O pastor Rubens é meu pastor, grande pastor, mas o pastor Rubens, pastor, já sou um vaso, ele tinha os olhos de águia espirituais. Não, você não está pronto ainda. Você não está pronto. Aí eu ficava às vezes chateado, não é possível, estou fazendo de tudo, eu sou um vaso. Todas as vezes que você olha no espelho, eu sou um vaso, mas você está mole, pô. Você precisa passar por outro processo que eu vou entrar agora. E o pastor Rubens, às vezes eu me questionava, falei, não é possível, o cara pega demais no meu pé, eu quero isso, eu quero aquilo, é meu freio. Mas eu entendi que antes de uma curva, você precisa frear. Sua segurança, ele estava olhando a minha segurança, ele não tem condições, apesar de ser tamanho grande e bonitão, não tem estrutura espiritual, não tem estrutura emocional para lidar com as situações de igreja, de pessoas. Fica no forno. Então, o meu freio, na verdade, é o meu maior acelerador. Entendeu, pastor? Você é o meu acelerador. Essa forma sua de ficar assim, instruir, aí entra a humildade de você saber que você está mole, irmão. Mas eu sou mole. Muito lindo esse processo. Aí depois que o vaso está na forma de vaso, tudo, o cara fala, tá bom. Não, agora tá bom. O pastor Rubens falou, tá bom. Você quer? Tá bom. Você quer ser pastor? Tá bom. Forma de pastor você tem, cara de pastor você tem, estilo de pastor você tem, mas você tem que passar por um outro processo. A Jeremias está aqui no canto vendo, está pronto o vaso, o cara pega uma tábua, agora ele vem platicar, aí abre o forno, viu, Jonas? Fornão, cheio de fogo lá dentro. E ele pega esse vaso, que não é vaso, que é barro ainda, em forma de vaso, e põe dentro do e roda ali o timer, igual micro-ondas, né? 5 minutos, 10 minutos. Meu filho, esse é o tempo de Deus. Você sabe a hora que você vai entrar, mas você não sabe a hora que você vai sair desse vaso. E eu achei que eu estava pronto, mas eu precisava passar por esse processo, que talvez seja o mais difícil, porque aqui a mão do Senhor está conosco. Aqui você está sozinho, irmão, dentro do fogo. Tem uma foto do fogo aí? Você está queimando dentro do fogo, mas esse fogo ele é providencial. Porque sem esse fogo nós não teremos resistência. É preciso, agora é um processo que aí eu te falo, se aqui o cara não desistiu, aqui ele desiste. Porque ele vai falar, não, o pastor está de brincadeira comigo, está me zoando. Falou que eu estou bom, então me dá uma oportunidade. Só que ele te põe no forno. E aqui eu conheço pessoas, inclusive meus colegas, não está filmando, posso falar, que eram meus colegas de ministério, pô. Gostava dos caras, estava junto, crescia junto. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, Ramal, vou sair da igreja. Eu falei, por quê? Não, porque o pastor não dá oportunidade para pastor novo. Eu quero ser pastor. E eu também queria ser pastor. Mas eu entendi que eu precisava passar por esse processo, e eu já entendi um pouco da cabeça do líder, do Rubens. Você tem que passar. Mas eu não tinha essa visão que eu estou tendo agora. Se eu tivesse, eu acho que eu estaria mais tranquilo.
passar por esse período. Mas aí o cara não aguentou, roeu a corda, chutou, pinico, como diz, e saiu. Mas é porque ele não entendeu que era importante esse processo. Agora, o que a gente deve fazer enquanto a gente está nesse processo aqui? O que você acha que a gente tem que fazer? Primeiro, você tem que confiar. Segundo, você tem que esperar o time. Você sabe a hora que você entrou, você não sabe a hora que vai sair. Aí tem uma resposta de Deus aqui para nós. Atos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, aonde? Num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento, muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo. Eu vou comentar o outro e eu continuo lendo esse aqui, tá bom? Volta aí. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eles estavam reunidos aonde? Um templo. Agora, por que eles estavam reunidos ali naquele só lugar? Porque Jesus havia dado uma ordem para eles um pouquinho antes de morrer, antes de subir aos céus. Jesus falou: olha, eu estou indo, vocês não estão prontos, vocês são barros em forma de vaso, mas vocês vão passar ainda pelo fogo do forno, vão para o forno, galera. Um só lugar representa o forno. E onde é esse forno? O templo. Fica no templo, fica aí dentro. Mas quando? Tempo de Deus, não sei. Vocês têm uma hora de entrar, mas não tem hora de sair. Então, aqui representa que estavam todos os discípulos num só lugar, esperando a hora de acontecer o que nós sabemos que aconteceu no dia de Pentecostes, e de repente veio do céu. E mais uma coisa, os discípulos voltaram, estavam indo no templo chorando, tristes. Mas Jesus não me dá a oportunidade. Deixa eu ver, estou aqui há tanto tempo, acompanhei Jesus 3 anos, estou aqui com ele todos os dias, passando a perrengue, pedrada, tudo pronto, e ele mandou esperar, saiu chutando pedra. Não, a palavra de Deus diz que eles iam louvando e adorando todo o tempo, louvando, adorando o tempo todo, dentro do forno, louvando, adorando. Mesaque, Abdinego, estava dentro do forno, fazendo o quê? Chorando, esperneando, louvando, adorando, louvando. Então essa deve ser a nossa postura naquele momento que você não sabe o que fazer, que você está sozinho, esperando o processo. Louve, adore, aonde? No templo, no caso do Senhor, no forno. É muito lindo isso. De repente, eles escutam, pode passar, e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um dos vasos, cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. O que significa o Pentecostes? O que significa essas labaredas? O que significa esse fogo, esse movimento? Imagina que você é um vaso de barro, está dentro de um fogo, temperatura controlada, 500 graus, 400 graus, de repente se sente um mover, um barulho, um movimento, um ar fresco entrando. Isso significa o quê? A porta do forno se abriu, irmão. A porta do forno se abriu. Essa foi a resposta que eles tiveram. Agora estamos prontos, temos resistência, temos resiliência. Pedro, enquanto estava
sendo construído aqui, negou Jesus, teve problemas, quis cortar a orelha dos caras. Pedro, depois que saiu dessa parte aqui, a sombra dele curava as pessoas. Vaso, cara, tem que passar por isso. Então, para a gente terminar, eu tanto aqui, não vou falar mais aqui não, porque a gente está no horário, tem que acabar. O que Jesus, o que Deus quis falar para Jeremias? Então, aquela noite, vá na casa do olheiro, ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do olheiro, vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a vontade dele. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade EBR, é isso que ele está querendo dizer essa noite. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade da renascença. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação eu que adverti converter-se à sua perversidade, então eu me arrependerei e não terei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e implantado, e se ele fizer o que eu reprovo, não me obedecer, então arrependerei do bem do que pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes dessa terra: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um ao seu mau procedimento e corrija a conduta com as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia. Por isso que Deus quis falar: olha, se vocês não me obedecem, se vocês não são humildes, não adianta, vocês são barro na minha mão, eu vou refazer, até ficar pronto. Agora vocês têm que passar por um processo, irmão, de espera, talvez de angústia, talvez de desespero, mas é um processo de Deus, e Deus vai levantar nesse lugar uma igreja forte, poderosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Deus levantará nessa igreja pessoas cristãs, fortes, pastores, poderosas pessoas, para mover nesse bairro, Senhor, para mover nessas famílias, trazer de volta aquilo que satisfaz o teu coração, Senhor. Nós cremos nessa oração e pedimos que o Senhor nos instrua, nos dirija a seguirmos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.